Olá pessoal, meu nome é Camila Sandi, eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma e esse é o nosso treinamento sobre In-Blends, uma essência para cada momento. Bom, o que são os In-Blends? São blends, ou seja, misturas de óleos essenciais 100% naturais com excelente ação terapêutica para a saúde e bem-estar. Eles são indicados para diferentes formas de uso, através da inalação, aplicação local ou diluição em óleos vegetais, bases, creme e gel ou para serem aplicados em banheiras. Só para lembrar alguns conceitos, os óleos essenciais são substâncias extraídas de plantas com característica oleosa, ricas em aromas marcantes que atuam no nosso corpo. E atuam no nosso corpo de 3 maneiras diferentes. Através dos mecanismos olfativos, ou seja, quando a gente inala os óleos, cutâneo, por meio do contato com a pele, sistêmico, já que esses óleos eles podem agir em todas as partes do organismo. Qual que é o mecanismo de ação da aromaterapia? Os óleos essenciais eles são absorvidos pelos nervos olfativos, tá? Que são os nervos que estão presentes aqui na nossa cavidade nasal. Através dessa absorção pelos nervos olfativos é ativado o sistema límbico, que é responsável pelos nossos sentimentos, memórias, impulsos e emoção. A partir dessa ativação, o cérebro libera neurotransmissores, que são substâncias mensageiras. E aí, dependendo do tipo de óleo que a gente vai ter uma substância mensageira envolvida, como por exemplo a serotonina e a endorfina, quando falando de ação dos óleos calmantes, ou a noradrenalina, por exemplo, se estamos falando de um óleo que tem ação estimulante. O uso dos óleos essenciais é muito tradicional e a gente pensa em algumas aplicações, como por exemplo ansiedade, distúrbios do sono, melhora da disposição física e mental, melhora do processo digestivo e atuando aí como coadjuvante no manejo dos sintomas de enxaqueca e dores musculares. Quais são as variações? Então, quais são os In-Blends que a gente tem? Lembrando que os In-Blends eles fazem parte da linha PDV da Infinity Pharma, então eles não é necessário nenhum tipo de manipulação na farmácia, já sai aqui da Infinity e é distribuído para a sua farmácia de maneira pronta para ser vendido. E a gente tem 3 apresentações, que é o In-Blends Digest, o In-Blends Relief e o Energy. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O In-Blends Energy ele é composto pelos óleos essenciais de alecrim, lemongrass, também conhecido como capim-limão, menta arvensis e limão siciliano. E como o próprio nome já diz, ele tem ação energizante, capaz de proporcionar mais disposição no dia a dia, melhorar o humor e a cognição e aliviar dores de cabeça. Ele pode também ser utilizado em casos de esgotamento físico e mental. Quais são os benefícios do In-Blends Energy? Ação energética e revigorante, melhora a performance mental e cognitiva também, trazendo mais foco, ajudando aí nas capacidades de aprendizagem, memória e criatividade e ativa a circulação cerebral. Qual que é o modo de uso? Aplicar de 1 a 2 gotas no pulso ou na mão, esfregar e inalar o aroma. Ou aplicar 1 ou 2 gotas na região das têmporas, atrás das orelhas, massagear. Adicionar também algumas gotas no banho, na banheira, por exemplo, e ele também pode ser adicionado em óleos vegetais, como em bases creme ou gel, e ele também pode ser adicionado em aromatizantes pessoais ou de ambiente. O segundo produto é o In-Blends Relief, que contém óleos essenciais de lavanda, melaleuca, cipreste e alecrim, e ele alivia desconfortos ocasionados por tensão, cansaço, má postura, movimentos repetitivos e exercícios intensos com ação relaxante e analgésica. Esse blend ele promove equilíbrio físico, mental e emocional. Além disso, o óleo essencial de melaleuca tem importante ação bactericida e antifúngica e promove uma sensação refrescante. Os benefícios são alívio de tensão e dores musculares, alívio de dores reumáticas e articulares, ação analgésica e anti-inflamatória, ação antimicrobiana, antifúngica e antisséptica,
ação antioxidante e ativa a circulação e promove sensação refrescante. O modo de uso é bem parecido com o Imblens Energy, então a gente pode aplicar na região dolorida e fazer uma massagem. A aplicação tópica, ou seja, na pele, pode ser feita de 4 a 6 horas, né, com intervalo de 4 a 6 horas ou conforme se achar necessário. Uma outra ideia também é fazer uma compressa com toalha mergulhada em água quente ou gelada com gotas de Imblens Relief. E a gente também pode pensar no uso de difusores de ambiente ou também óleos vegetais e bases creme e gel. O terceiro Imblens é o Imblens Digest, que é composto por óleo essencial de laranja doce e erva doce, e ele tem a função de preparar o sistema digestivo para receber o alimento ou otimizar o processo digestivo após uma refeição. Também estimula o bom funcionamento do intestino, melhorando a prisão de ventre. E aí os benefícios do Imblens Digest são a melhora dos sintomas de má digestão, de empachamento, estômago pesado, azia e queimação, distensão abdominal, dores abdominais, náuseas, acúmulos de gases, melhora a constipação intestinal também. E o modo de uso também é parecido com os outros dois, mas aí a gente indica que o Imblens Digest ele seja utilizado antes ou após as refeições na região abdominal, tá? Lembrando, como eu já comentei, o Imblens faz parte da linha PDV da Infinity Pharma e para esse produto a gente tem um display muito interessante que agrega muito ao ponto de venda da sua farmácia. Então a gente tem o display que ele já é pronto para ser colocado numa superfície ou ao lado do caixa ou no balcão da sua farmácia, por exemplo, e a gente consegue colocar à disposição aqui os 3 tipos de Imblens, fazendo com que isso chame a atenção do cliente. E a gente tem também aqui ao lado uma parte desse display que é destinada para a gente colocar o Take One, que é o folheto, né, que contém as informações do produto, facilitando a experiência de compra para o consumidor. Bom, falando de linha PDV, a gente lembra que uma das vantagens da linha PDV é aumentar o ticket médio de compra, outra vantagem é aumentar o share das suas vendas. A gente pode diferenciar a sua linha com PDV atrativo, como a gente consegue fazer com esse display. Por exemplo, a gente traz uma tendência de mercado e inovação, já que a gente está falando de um mix de óleos essenciais e muitas vezes a gente encontra os óleos essenciais de maneira separada. Então, por exemplo, a gente encontra só o óleo de lavanda ou só o óleo de melaleuca e em relação a custo-benefício, se a gente for comprar cada um desses óleos de maneira separada, acaba ficando mais caro. Então a Infinity traz essa inovação, essa tendência de mercado de agregar para o consumidor um preço melhor e ele vai ter aí um mix de óleo, um blend de óleos essenciais direcionados para cada fim. E a gente ainda pode fazer uma possibilidade de associação com fórmulas manipuladas. Então, pensando em cada uma das indicações de cada blend, né, de cada mix de óleos essenciais, a gente direciona para um tipo de cliente. Então, aquele cliente que tem mais interesse na saúde gastrointestinal, a gente indica o Imblens Digest. Aquele cliente que tem uma doença reumática, que tem uma artrite, que tem uma artrose, ou que reclama muito de dor muscular por causa de posição, que fica no trabalho, enfim, a gente pode indicar o Imblens Relief. Aquela pessoa que está sempre cansada ou que está exaurida, que está com a cognição alterada, a gente pode indicar o Imblens Energy. Além disso, vale lembrar que o cliente moderno ele escolhe os produtos em função da relação qualidade e preço. Então, a gente comentou do preço, já que a gente traz um mix de óleos num preço muito atrativo. E, além disso, a gente atesta a qualidade Infinity Pharma, que as farmácias e o público já conhecem em relação às matérias-primas. O cliente moderno ele também tem necessidade de maior variedade de itens e apresentações. Então, é interessante, além da gente trabalhar a forma tradicional de suplementação, a gente variar o tratamento ou agregar mais qualidade de vida e trazer bem-estar para ele de outras maneiras. O cliente também ele deseja mais rapidez nos serviços, então com essa linha PDV a gente consegue trazer aí um produto pronto para ele ser levado e originalidade, já que a gente está falando de um mix de óleos essenciais numa linha PDV.
E aí, pessoal, para a gente impulsionar a linha PDV, a Infinity Pharma elaborou um material, um guia da linha PDV. E se você tiver interesse em conhecer esse guia, é só entrar em contato com o seu gerente de conta ou com o seu representante que a gente disponibiliza para você. Mas são várias dicas, são vários direcionamentos para impulsionar a linha da sua farmácia, como, por exemplo, manter os destaques, os lançamentos da sua farmácia numa área em que o seu cliente necessariamente chame a atenção dele. Então, quando ele passar, o seu PDV vai estar atrativo, ele vai ficar instigado a ver o que está acontecendo ali, o que tem de diferente. Nesse mesmo sentido, é interessante a gente colocar aqueles produtos que que os clientes procuram mais, que tem mais saída, no final da loja, porque assim o cliente vai ter que percorrer toda a extensão da loja para chegar até esse produto e ele vai ter que passar pela sua linha PDV e vai ter que passar por outras gôndolas. Além disso, a gente tem alguns direcionamentos em relação ao posicionamento dos produtos. Então, por exemplo, os produtos que devem ficar nas prateleiras mais baixas devem ser aqueles produtos que têm um preço mais competitivo e os produtos mais rentáveis na altura dos olhos, tá? Além disso, investir em treinamento da sua equipe, né? Investir no treinamento da sua equipe é muito importante, porque quanto mais seguro o seu funcionário tiver para poder explicar para o cliente o que é aquele produto, para que ele é indicado, como aquele produto vai melhorar os sintomas ou vai agregar qualidade de vida para o seu cliente, mais seguro ele vai se sentir para comprar. Além disso, manter o seu PDV bem sinalizado, limpo e organizado é essencial. Saber posicionar ele, então é interessante a gente colocar, por exemplo, na parte central das gôndolas, num lugar que seja bem visível e não através de um poste ou numa altura muito superior à linha dos olhos, porque o cliente não vai prestar atenção. Pessoal, esse foi o nosso treinamento sobre InBlends. E se você ficou com alguma dúvida em relação aos produtos ou quer saber mais, quer ter acesso à literatura, contate o seu gerente de contas ou contate o seu representante, que a gente está à sua disposição. Muito obrigada!